Boa noite, bom dia, boa tarde. Eu não sei a hora em que você está ouvindo isso aqui, mas para mim é boa noite. São 8 horas e 31 minutos do dia 9 de abril de 2025. Eu sou o William, o seu host desconhecido preferido, e esse é o cara. Cadê meu podcast? Estava sumido. Pois é, eu estava sumido. Há quanto tempo que eu estava sumido? Vamos ver aqui a última vez que eu gravei. Eu preciso abrir as coisas que eu não comecei a gravar e enfim, tô arrumando aqui. Eu devo uma explicação a vocês? Vocês julgam alguns episódios. Tem um recado aqui, hein? Alguns episódios parecem ter músicas protegidos por direitos autorais e podem ser removidos de todas as plataformas de áudio. Revise e tome as medidas adequadas. É claro que eu sei qual que episódio que é, mas enfim. Episódios. Deixa eu ver aqui a última vez que eu gravei. Preciso ver aqui a última vez que eu gravei. Foi publicado no dia 25 de fevereiro. Então a gente está falando aí de um mês e alguns dias, alguns bons dias. Um mês e 2 semanas. Então, por que eu sumi? Vocês sabem exatamente por que eu sumi. Eu falo disso constantemente aqui. Primeiro, cara, deixa eu achar o roteiro aqui que eu preparei, só que pra vocês terem ideia, minha mesa de som aqui, não é bem uma mesa de som, é só um aparelho que eu uso. É uma V8, uma Stream Deck, é isso? Sei lá. Nem tava funcionando, de tanto tempo que tava parado o negócio. Não tá aqui, deixa eu ver onde eu escrevi. Aqui. Enfim. Bom. O último episódio eu disse que eu ia tentar pôr no YouTube. Não coloquei no YouTube. Não deu certo, que eu tentei também. Enfim, vou fazer de novo modificação. E esse eu vou colocar no YouTube. Então pode ser que vocês estejam vendo, ouvindo, né? Ouvindo. Pode ser que você esteja ouvindo isso aqui já no YouTube. Em algum dia, eu acho. Não, dessa vez eu vou fazer. 2 anos, né? Dessa vez eu vou fazer. Mas agora eu acho que dá pra ajeitar, porque vamos lá. O que aconteceu? Eu me mudei. Eu voltei pro Paraná, né? Saí lá de São Bernardo, voltei pro Paraná, pra casa do papai e da mamãe, porque eu sou burro. Eu fiz uma escolha. Eu não sei arcar com as consequências dessa escolha, né? Peraí, não. Eu fiz uma escolha do qual eu não estava apto. Não estou apto. Eu não sou capaz de lidar com essa minha escolha. Não é com as consequências dela. Porque com as consequências eu estou lidando. Mas com a escolha que eu fiz, eu não sou apto a lidar com ela. É um passo a mais da minha alçada. E que escolha é essa? Ser livre. Eu não sei ser livre. Eu, infelizmente, não tenho essa capacidade de ser livre. Ter a liberdade de fazer o meu próprio horário, ser o meu próprio patrão. Enfim. E precisei voltar. Estou aqui tentando lidar com isso. E trabalhar. Então tava uma loucura aí de tentando resolver as coisas. Consegui resolver. Enfim. Hoje eu em partes descobri por que eu sinto tanto medo de fazer as coisas. Eu vou chegar lá. Mas primeiro... cara, eu realmente... Eu tinha aqui, ó... eu ia gravar falando de um vídeo que eu vi. Um vídeo não, um podcast que eu vi, né? Do Teston, o Paulo Henrique Teston. Ele é um filósofo.
falando sobre determinismo, probabilismo, e eu fiquei um dia inteiro para entender um episódio que eu vi dele no A Deriva. Eu juro pra você. Eu fiquei um dia para entender tudo, de ter que voltar. E depois eu fiquei mais um dia ele no Sem Groselha. Mas já tem muito tempo, eu não lembro exatamente o que eu tinha pensado à época para trazer aqui, né? Então, ficou para trás. Mas, entretanto, todavia, porém, os rumos disso aqui vão tomar diferentes rumos. É isso a palavra? Eles vão para outros locais? Como eu posso dizer isso? Enfim, eu sempre tive várias ideias para isso aqui, nunca executei nenhuma. Só venho aqui reclamar da minha vida mesmo. Tentando fazer aí uma análise. Quase o que a psicanálise indica, né? Então, a diferença é que lá você tá falando para alguém, aqui eu só tô falando para um computador e para ninguém. Mas enfim, vamos voltar aqui ao que eu estava falando. E o que eu estava falando? Eu não sei o que eu estava falando. Eu estava falando... Tá, lembrei. Então, eu vou começar a falar sobre futebol aqui. Mais especificamente sobre o Corinthians. Você já sabe que eu sou corintiano. E é a única coisa de futebol que eu acompanho. É o Corinthians. Eu tento ver uns melhores momentos aqui de outras partidas. Começou o brasileiro agora, o Campeonato Brasileiro. E tô tentando ver, só que, futebol, sei lá, é chato pra caralho ficar vendo. Sem contar que tem um detalhe: o futebol é o esporte mais gay que existe. Eu sei que você já deve ter pensado nisso, mas é irônico, porque é onde está concentrado os maiores homofóbicos que existem. Talvez seja por isso que eles gostam, porque de certo foi reprimido todo esse desejo homossexual a vida inteira, e ao reprimir eles tornam este ambiente, que é extremamente gay, um antro de homofobia. Que são homens correndo atrás de uma bola e se beijam, se abraçam, se tocam, tapinha na bunda, apertão no saco, beijinho no rosto, até selinho acontece. Só que no futebol é normal, não tem problema nenhum, né? E quem tá de fora acha lindo. É incrível, eu acho maravilhoso. Que são pessoas que vivem falando: isso, a torcida é isso, a torcida é aquilo. Um exemplo claro é a torcida do São Paulo, né? Morumbicha, panetone, que é cheio de frutinha, aquelas piadinhas. Só que todo mundo que gosta é um pouquinho de gay rustido. Enfim. Acho que é isso. Vocês já pensaram nisso? Já pararam para analisar isso? Presta muita atenção. Você vê que é bem gay. É bem gay. Muito gay. Como eu estava muito envolvido, né? Eu nunca tinha analisado ao certo, mas eu já ouvi pessoas falando sobre. Se parando para pensar, faz todo sentido. Faz todo sentido. É muito, muito gay. Tanto que você vê um jogador um pouquinho fora de fora, né? Gordinho. Ih, tá gordinho lá. Que a gente gosta de ver homens gostosos correndo atrás de uma bola. Principalmente quando tiram a camisa. Após fazer um belo gol. Ou só fazer um gol. Eu vi o Pituca esses dias fazendo gol e tirando a camisa. Mas enfim. Então eu vou falar do Corinthians especificamente, porque é o único jogo que eu de fato paro para assistir. Teve Champions League ontem. Hoje também, só que ontem eu tentei, coloquei aqui no computador pra assistir, mas, chato. Caralho, é muito chato. Narração, então. O Thiago Leifert ontem narrando o Corinthians. Pelo amor de Deus, que coisa insuportável, velho. Não, toda a imagem boa que eu tinha do Thiago Leifert narrando FIFA tá se indo pro caralho. Porque é horroroso. Ele consegue ser pior que o Galvão Bueno.
E o Galvão Bueno só tá sendo horroroso porque tá gagá. Tava vendo Corinthians e Vasco sábado. É bem horrorosa a narração do Galvão Bueno. Não sabia mais o nome das pessoas. Não conseguia ver, eu acho, o campo lá, que ele tava lá, né? E ficava confundindo. E ficava xingando o juiz. Ele reclamou da seleção brasileira contra a Argentina, que já tem uns 3 anos já que o Brasil apanhou de 4-1 da Argentina. No Corinthians e Vasco. No Campeonato Brasileiro, segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Ele tava reclamando do Brasil e Argentina. Foi há 2 anos atrás. Puta que pariu. Mas enfim. Sei lá, tudo se torna chato em volta do futebol. Menos ver o Corinthians. O Corinthians só é chato ver o Corinthians por causa dos jogadores do Corinthians. É muito ruim. Ontem. É que hoje é quarta, né, pessoal? Tô falando aqui, né? Hoje é dia 9 de abril, quarta-feira. Então ontem foi 8 de abril, terça-feira. Ontem teve Corinthians e América de Cali na Colômbia pela Sul-Americana. O Corinthians conseguiu a façanha de empatar com o time. É justificável. Né? É justificável porque é um time desentrosado. É um time alternativo. Só que o que não é justificável é 3 volantes em campo e não conseguir ganhar nenhuma bola no meio campo. Isso é incrível. Isso eu realmente fiquei extremamente assustado. Claro que o outro time se impôs fisicamente. Tanto que ao final do jogo o Corinthians conseguiu empatar porque eles cansaram. E também porque mudou muito do meio campo que começou a partida, que engoliu o meio campo do Corinthians ontem. E o futebol em meio campo não tem futebol. Mas enfim. E isso vai ser um como é que fala essa palavra? Aqui, agora. Então, é isso. É um lugar que eu vou trazer para reclamar do Corinthians. Eu falei, vou falar sobre futebol também. E então, os episódios agora vão vir após o jogo do Corinthians. Durante a semana, né? O Corinthians não sendo eliminado de nenhum campeonato. Tem esse detalhe também. Né? Então, o Corinthians não sendo eliminado de nenhum campeonato e jogando durante a semana significa que... Se bem que eu posso fazer isso no final de semana. Vai ser o ponto... vocês vão saber agora quando vai ter episódio disso aqui, logo após o jogo do Corinthians. A cada 2, né? Cada semana. Então, ele jogou terça. O próximo jogo dia 16. Quer dizer, 12 contra o Palmeiras. Olha que interessante. Palmeiras e Corinthians. Vai ser incrível isso, né? Todo título paulista do Corinthians, o Memphis subindo em cima da bola, aquele bafafá tudo que deu. Virou regra para a CBF, que também... acho que parte de desanimar com o futebol é isso também, né? É muito feio ver a arbitragem brasileira. Assim, é horrorosa. Mas níveis assustadores. O gol anulado do Corinthians contra o Vasco aí, que pegaram o impedimento do Yuri Alberto. Pelo amor de Deus. Eu achei falta do Bidu. Eu achei. Sem querer é falta, né? Mas, enfim. Aí depois, então vamos voltar aqui à programação. Então o Corinthians vai jogar na quarta, a próxima partida. Depois de sábado, quarta. Então, na próxima quinta estarei aqui de novo para comentar com mais precisão sobre o Corinthians e sobre a rodada de uma maneira geral. Como eu falei, ontem teve Champions, né? O Real Madrid levou 3 do Arsenal. Não vi os melhores momentos. Não vi, confesso que eu não vi. Eu sei que o Declan Rice fez 2 gols de falta, todo mundo tá falando, só que não assisti. Eu tentei ver o da Inter com o Bayern. Também chato, como eu falei, chato. Insuportável. Narração lá da Max lá. Nem sei quem tava narrando. Chato. Desanimado de assistir aquilo. Não assisti. Desisti, não vi nenhum melhor momento. E talvez eu não veja. Mas enfim. Eu acho pouco provável que o Real Madrid reverta esse placar. Eu acho pouco provável. 3-0. Mas... Então... Na próxima quarta eles vão jogar, né? Esse eu prometo assistir. Até mesmo para ter um nível de comparação, né? O Real Madrid e Arsenal joga na quarta, às 4 horas. E aí à noite tem Corinthians e Fluminense. Então vou estar com a base de comparação bem fresca na memória para ver a diferença
de esporte, mesmo sendo futebol, né? Enfim. Outra coisa também que eu vou trazer semanalmente é a leitura comentada. Porque eu leio, galera. Pode não parecer, e confesso que eu fiquei uns dias, uns bons, longos dias sem ler, mas eu voltei a ler. E é muito, muito bom, muito bacana. Eu lembro de semana passada, o último episódio, que deveria ter sido semana passada, mas eu sou uma máquina de procrastinação. Sou uma máquina perfeita de procrastinação. Por quê? Mamãe, eu tenho consulta e eu falo com o psicólogo. O que eu tava falando? Do livro, tá. Eu lembro que eu comentei do livro que eu tava lendo, né? Do Antropólogo em Marte. E desde então, eu li mais um só, eu acho. Eu falei sobre... Eu realmente não lembro agora. Se foi no último que eu falei sobre... Acho que sim, foi sim. Sobre o Antropólogo em Marte, que eu tava lendo um outro também. Sobre arte, do Pressfield. A Guerra da Arte. Muito bom, muito bacana. E motivado pela leitura, né, pelos insights do livro, eu resolvi voltar a gravar. Porque, como ele fala, né, é um trabalho que diferencia o profissional do amador. É que o profissional faz todo dia. Mas eu não posso fazer todo dia. Eu até posso, mas não cabe aqui fazer todo dia. Talvez se surgir uma outra ideia, um outro projeto. Porque, olha, eu ia passando sobre coisas, mas enfim, eu já chego lá. Vamos voltar aqui pro livro. Deixa eu dar um gole de água aí, peraí. Enfim. Aí ele fala da resistência, né? Ele dá um nome de resistência pra isso que eu comento com vocês aqui, sobre esse medo que eu tenho de fazer esse julgamento que eu tenho, essa ideia de julgamento que eu tenho disso que eu tô fazendo, né? De não achar que tá certo, mas, enfim. Então, motivado pelo fim do livro, voltei aqui vou fazer isso aqui constantemente. Trabalhar mesmo, então, ver durante a semana o que acontece. Bom, tem o futebol, tem o próprio livro, tô lendo outro agora, O Caminho do Artista. Comecei também, vamos... Bem que eu tenho o trabalho da faculdade pra fazer, mas enfim. Vamos por partes, né? Vamos organizar uma rotina aí. E é isso, né? E aí eu vou trazendo pra vocês o que eu entender, o que eu não entender. Coisas que eu achar incrível, eu trago... Deixa eu ver aqui, peraí. Sabe quando você meio que coisa o livro, né? Como você fala? Você põe um... Como é o nome daquela porra lá, caralho? O filho da puta. Que é colorido, porra. Marca texto. Sabe quando você marca o texto no livro? Como eu vejo no Kindle, então eu marco o texto no Kindle, ele deixa separado. Aqui, vamos ver, ele tem as marcações que a gente faz, que nós fazemos no Kindle. Eu devo ter marcado alguma coisa? Onde é que eu vejo isso? Não sei ver. Tá. É que eu separei aqui os livros por tópicos. Aqui, ó. Seus recortes. Vamos ver os meus recortes. Tem o do tem de 1984. Bom, livro excelente, fica de recomendação. Tem aqui do Homem que Confundiu Sua Mulher com um Chapéu, que é muito bom também pra quem gosta desses assuntos, né? Do mesmo... É do Sachs também, né? Do Antropólogo em Marte. Ele é um neurologista. Eu falei disso lá. Então ele traz relatos de caso. E esse aqui é muito bacana. O nome que dá... O caso que dá o nome ao livro, né? O homem que tava lá no consultório dele foi pegar a mulher dele achando que era o chapéu dele. Cadê, porra? Eu não sei usar um Kindle.
Eu sou analfabeto no que diz respeito ao Kindle. Ah, tem o Andar do Bêbado também, é muito bom. Cara, eu leio, né? Eu leio. Eu esqueço que eu leio, só que agora vendo que eu leio mesmo. Cadê? AD. O Andar do Bêbado eu marquei bastante, hein? Porque nós dormimos também, é legal. Porra, eu acho que eu vou desistir disso aqui. Ah, Roube como um artista também é legal pra caramba. Caralho, hein? Acho que eu tô chegando, pessoal. Peraí, eu vou desistir. Eu vou desistir. Ah, achei. Ah, não, é outro. Artmido. Artmido é bom também. Ah, eu vou desistir, galera. Puta que pariu. Tem muita coisa marcada aqui. Vai se fuder. É... Mas enfim. Vocês entenderam. É muito bom pra quem tenta de alguma forma criar coisas. É... Pois ele, como ele fala, né? Ele, aos 40 e poucos anos, que ele conseguiu seu primeiro livro, alguma coisa assim. Agora eu não lembro, mas enfim. Então vou ler O Caminho do Artista para poder trazer, anotar de fato, para poder trazer aqui, comentar com vocês. E voltando então a falar um pouquinho sobre a minha vida, porque um dos motivos que voltou também a despertar a sementinha de voltar a fazer isso aqui foi que eu fui fazer participei de uma oficina de palhaçaria no final de semana. E foi simplesmente incrível. Estar num ambiente sem julgamentos, sem você poder se divertir, você poder brincar, porque foram, creio eu que sejam técnicas de teatro, eu realmente nunca fiz teatro, então não posso dizer, mas técnicas de improviso, teve alguns jogos ali que a gente fez. Mas o que mais chamou a atenção é realmente estar nesse ambiente que você não é julgado. Porque quando você julga, você se pega errando. Você vê que, não, isso aqui não cabe aqui. Sabe? Realmente foi uma experiência muito agradável que eu quero voltar a fazer. Porque eu realmente gostei das brincadeiras, das aulas, né, das técnicas que eles ensinaram, dos jogos, que como tinha gente lá que fazia teatro, então acabaram comentando, né, que quando eu fiz isso não foi uma outra maneira de fazer o que eles já haviam feito. Então foi em partes difícil, porque eu sou meio tímido, né, eu tenho muita vergonha, mas chegando lá já os professores, vamos dizer assim, que trabalham fazendo palhaçaria, então já deixaram a gente bem à vontade. A gente conversou jogos para decorar nome, então foi realmente muito agradável, foi uma experiência muito boa, muito legal. E eu de fato gosto disso. Descobri que de fato eu gosto disso, porque eu achava que eu ia gostar se eu fizesse. E fazendo eu vi que eu gosto. É claro que, infelizmente, por pensar demais, esse é um problema que eu tenho. Eu penso muito e acabo não com medo de fazer. Então eu acabo ficando com medo de fazer por pensar demais, né? Então, alguns jogos ali, algumas cenas eu pensei demais e acabei adiando a ida. Teve um episódio que a gente teve que dançar ali no final.
Então era dublar e dançar. E como eu fiquei por último, sendo que eu já poderia ter ido de um momento, se jogar, né? Se desprender desse sentimento ainda que existe de o que a galera vai achar que eu tô fazendo. Porque ali não cabia, mas eu ainda assim pensava muito. Teve uma hora, um jogo do Congela, então, que é feita uma cena e você grita Congela e faz uma outra cena em cima do que estava sendo feito, né? Você troca o personagem. Quem já viu o show de improviso vai saber do que se trata. Mas e eu também só fui pro final, na hora que foi só acumulando pessoas, né? Teve um lance que era só 2 fazendo a cena e depois todo mundo que estava participando tinha que entrar em algum momento. Eu só fui pro final muito por pensar, por ficar imaginando agora, o que eu devo fazer, será que vão gostar, será que não vão? Muita vergonha, muito medo mesmo, muita timidez, assim, de achar que não tá bom, né? Só que, enfim. Aproveitei, mas sei que poderia aproveitar muito mais se eu não tivesse esse problema de pensar muito. Enfim. Mas foi agradável. Foi muito agradável mesmo. Vou fazer outras vezes, sem dúvida nenhuma. Vou procurar em outros locais. Caralho, tá babado meu microfone? É porque tava espuminha, né? Agora eu vi que tá o som. Mas enfim, eu tô falando sem retorno aqui, isso que é foda, porque sumiu meu fone de ouvido. Então pode ser que fique ruim essa parte, mas foda-se. É isso aí. Então, tentar aproveitar mais na próxima oportunidade que tiver. Eu vou colocar isso aqui porque tá me incomodando do jeito que tá. Então, ver outras oportunidades que surgiram para poder fazer, para poder me soltar, para você aprender sobre você, né? Pois foi coisas que foi uma experiência de fato realmente muito enriquecedora. É isso? É isso. Então, primeiro que, como eu falei, é algo que de fato eu gosto. É um ambiente diverso e eu gosto desses ambientes. Primeiro porque não tem tanta essa ideia de julgamento. É um lugar que você pode ser maluco. Vai alguém embarcar na sua maluquice. Você vai embarcar na maluquice de alguém. E todo mundo vai pegar na mão e só vai. Então, realmente foi muito agradável. Foi algo que eu quero novamente para minha vida. Definitivamente. Em algum momento eu irei fazer isso. Só eu acompanhar. Então, é até um processo terapêutico aí isso, né? É algo que estou trabalhando também para fazer-me mais presente em ambientes que eu gosto e ambientes artísticos eu claramente gosto. Amanhã tem um evento de uma das professoras que teve, né? Ela vai fazer o evento dela lá, a palhaça dela. Eu acho que eu vou lá assistir. É mais por ser gratuito, né? Então, vou lá prestigiar, aprender, entender. Enfim, é mais algo para eu trazer aqui para semana que vem. E então vamos caminhar para o final aqui, pois, como eu falei, teve algo que eu vi. Eu falei isso? Eu não sei. Mas eu li um comentário, né? Eu participo de alguns grupos no Facebook sobre etologia, sobre sociobiologia, né? Sobre psicologia evolucionista. E eu estudo, eu gosto dessa parada. E eu não sei se vocês sabem, mas sabe quando falaram que a ex-mulher do Kaká falou que terminou com ele porque ele era perfeito demais? Essa foi a maior fake news que já existiu, porque ela nunca falou isso. Foi o Junior Masters que chegou nessa conclusão a analisar a fala dela em podcasts e soltou isso na internet e a internet comprou como verdade. Então, com base no relato disso, trouxeram esse possível debate aí de diferenças entre macho e fêmea, entre do porquê que homens e mulheres se sentem atraídos e blá blá blá, enfim. E no meio dos comentários, me chamou a atenção e me fez refletir. E me fez entender partes do porquê que eu tenho tanto esse medo. E eu vou ler para vocês exatamente o que está escrito aqui.
para não ter, como fala? Erros, falhas. Que é isso, né? Erros. Isso é. Então eu vou ler aqui. Então, um comentário, não vou falar o nome da pessoa, mas enfim, tá aqui. Sobre incels, nem era sobre isso o post, mas ele, enfim. Sobre incels e privações. Eu acho que eu já sonhei com isso. Agora eu não sei se de fato eu sonhei com isso ou simplesmente a memória desse momento ela percorreu, né, caminho errado e me deu um déjà vu. Mas enfim, vamos lá. Sobre incels e privações, aqui vão meus 50 centavos. Os seres humanos deixaram seus milhões de anos de organização social baseado em parentesco. Entre parênteses, clãs. E a partir da agricultura, da especialização do trabalho e da troca de excedentes, parentes de novo. Ou seja, do início da formação das civilizações em diante, fecha parênteses, adotaram um novo tipo de organização, ao mesmo tempo mais integrada, onde você tem acesso a milhões de pessoas do mundo inteiro, com origens diferentes, e mais independente da família. Sim, os filhos, em grande parte, dependem economicamente dos pais até uma fase adulta. Mas, ao contrário de antes, seguem vidas totalmente diferentes, com valores e visões de mundo bastante diferentes. Se antes os filhos se tornavam aprendizes dos pais, com a finalidade de dar continuidade ao ofício da família, e havia pouco ou nenhum questionamento sobre isso, né? Então, hoje, os filhos raramente se sentem ligados às profissões dos pais e vão buscar no mercado, entre aspas, aquilo que almejam ser. Me indicaram aqui um livro muito bom. Ele fala o nome do livro, que está em inglês. Eu não vou falar o nome do livro em inglês, mas caso alguém queira, é The Weirdest People of the World, que complementa bem os trabalhos de Durkheim sobre os paradoxos da evolução histórica da divisão social do trabalho, que move o ser humano do estágio anterior de vínculo muito forte com a família para um novo estágio de atomização, entre aspas de novo, do indivíduo, que ao mesmo tempo que se torna mais íntegro economicamente à sociedade. Agora que eu tô lendo, eu tô vendo que é muito grande e talvez, mas enfim, agora eu já tô lendo, não, que se foda. Economicamente à sociedade. Os bens que consomem são produzidos por milhares de pessoas espalhadas pelo mundo todo e que nem se conhece. Então, também se torna mais ansioso e solitário. A ansiedade é agravada pelas incertezas cada vez maiores sobre o ser, sobre sua identidade e o papel que ocupa no mundo. Antes, isso era dado. Simplesmente decorria do status de sua família. Então, ser filho de pescadores, logo você era um aprendiz de pescador, bastava para te definir. Hoje a gente não tem mais essa referência familiar e precisa ser substituída por novos referentes. Então, vem conservador, libertário, feminista, metaleiro, feminista, red pill. Enfim, a gente busca por outros rótulos para nos definir e outras tribos às quais pertencer. Mas a ligação entre os membros dessas tribos não é tão sólida e durável quanto a ligação que existia antigamente entre familiares. Justamente porque deixa de ser algo dado, né? Inexorável. Se torna algo cada vez mais dependente da vontade e da imaginação e das opiniões dos indivíduos para durar, o que é frágil. Então, o ser humano torna-se cada vez mais privado dessas ligações fortes com outros seres humanos próximos, parentes, e os novos tipos de ligações fracas, né, porque são fundadas em opiniões, visões de mundo, e conforme a gente vai amadurecendo, isso muda. Né? A gente amadurece, a gente envelhece, isso muda. Então, isso muda, né? Peraí, eu perdi. Tá, então, novos tipos de ligações fracas, né? Então, com outros seres humanos não tão próximos, não são suficientes para suprir essa sensação de vazio, de falta, de sentido de solidão. Então, os espaços para as tribos na internet, aí vem incel, red pill, servem de refúgio para as pessoas que sofrem com essa solidão e buscam se identificar com um grupo, pertencer a uma comunidade e estabelecer um sentido, uma explicação para o porquê das coisas serem como são. Então, o fato de nem tudo mais ser algo dado, né, por Deus, pelos ancestrais ou por qualquer outra coisa, gera essa angústia de uma busca por sentido. E isso
alugou um triplex na minha cabeça, como é comum ver por aí, porque, de fato, realmente, em partes responde esse medo tanto que eu tenho, porque isso aqui que eu estou fazendo é uma busca, é um grito para que alguma tribo me receba, porque a tribo a qual eu pertenço, eu não me sinto pertencente a ela. São os meus familiares, é em quem eu tenho medo, né? Então, romper isso hoje é muito mais difícil do que seria lá atrás. Então, eu sei que, em partes, se eu fizesse isso lá atrás, seria mais fácil de lidar com isso. Mas hoje, já depois de romper assim, fica mais complicado, né? Então, sair dessa tribo. E aí a gente busca. Eu realmente mesmo sempre busquei na internet várias tribos. Por isso que eu sempre participei de grupos, fóruns na internet. Mais água, peraí. E no fim não participei de nenhum. Eu ficava com esse medo de estar indo contra a tribo sólida minha, que é a família, né? Que é o que foi herdado. Que é o que aconteceu com eles. Então, para eles foi passado. E eles foram seguindo. E isso é bonito. Isso é bacana, cara. Realmente você só seguir aquilo que foi dado sem questionar, sem parar para pensar, te traz um conforto do qual eu nunca tive. Eu nunca achei uma verdade para seguir, vamos assim dizer. Então, religião, sempre tive muitas dúvidas, principalmente para qual eu fui apresentada. Só que há várias outras, mas ainda assim geram muitas dúvidas. Porque são opções, são várias opções e a gente humano não lida bem com esse mundaréu de opções. Prova disso são as várias reclamações constantes da internet de galera reclamando quando sai com date e sai em encontro e com pessoas que conheceu na internet, é uma catástrofe, ou a dificuldade de conhecer alguém na internet. Antes era bem mais fácil, eu conheci muita gente na internet. Hoje realmente é muito mais complicado, muito mais difícil, muito mais triste, né? A forma que as pessoas lidam por causa disso, né? Muita opção. A gente não sabe lidar com isso. E eu, de certa forma, sempre tive muita opção por ter acesso à internet, né? Então, aí soma-se a isso o fato de eu ser muito medroso, ser introspectivo, porque eu sempre fui de precisar de alguém para ir comigo, sabe? Então eu precisava de uma pessoa para ser uma muletinha ali, para me fazer presente no ambiente, porque eu por si só não conseguia, eu nunca consegui ir nos lugares sozinho, assim, do nada. Tanto que, falando agora, como eu consegui ir ao cinema sozinho, eu realmente não sei. Mas, enfim, é isso. É isso que eu queria para hoje trazer, né? Porque é uma resposta do porquê que eu sinto tanto medo. Do porquê que eu acho que o que eu tô fazendo é errado. Só que é só realmente a tribo a qual eu estou não é a qual eu quero estar. Eu precisaria achar uma outra, mas isso ele é mutável. Pois é uma ideia. No caso, a arte, por exemplo. Gostaria de ser artista. Mas ser artista é muito amplo. Que tipo de artista? Em que tribo específica da arte eu vou estar? Para me sentir pertencente, para me sentir menos solitário, vamos dizer assim. É realmente complicado. Eu realmente fiquei... Eu li isso anteontem, eu acho. Ontem, tem um dia ontem. E desde então tô pensando nisso. Eu li inteiro. Depois que eu fui lendo, que eu fui ver, não tinha necessidade nenhuma, né? Eu só poderia dar uma pincelada geral sobre.
E vocês... Mas enfim, lendo eu acho que fica mais fácil de entender a ideia, né? Porque eu poderia falar tudo errado. Mas enfim. É isso. Então, trazer pra vocês que eu tô voltando. E dessa vez, de fato, será semanal. Até mesmo porque eu vou falar com o meu terapeuta para me cobrar também isso aqui. Porque, como eu sei que, de certa forma, eu não sei lidar com a liberdade, então eu preciso me escravizar com alguém. Isso ficou muito errado, Não fez o menor sentido. Mas eu preciso assumir esse compromisso com o trem para que eu ande. A cenoura, sabe? Eu sou um burro tentando pegar a cenoura. Só que a cenoura caiu no chão. Eu tô parado aqui olhando pra ela. E eu não sei comer a cenoura. Não sei. É só eu comer a cenoura, mas eu não sei comer a cenoura. Nunca cheguei nessa parte. Então eu preciso, novamente, que alguém monte nas minhas costas. Fique segurando essa cenoura na frente para que eu caminhe em busca dessa cenoura, almejando comê-la. E nunca comê-la. Porque eu não sei comer uma cenoura. Que é o que tá acontecendo agora. A cenoura tá parada na minha frente, só eu comer, só que eu não sei comer a cenoura. Não sei. Então eu vou falar pra ele isso. Pra que a gente possa... Para que eu possa, né? Semanalmente me gravar. E mais importante, eu jogando isso aqui no YouTube, eu divulgando isso aqui. De fato, né? Exigindo também. E fazer ser visto, né? Pô, eu li. Mostre sua arte, só que eu não mostro isso pra ninguém. Porque como eu vou achar minha tribo, né? Tem muito disso. Enfim. Por hoje é só. Meio que em gravar as pressas aqui. Eu procrastinei isso. Eu tinha feito... Eu tenho um diáriozinho aqui, galera. Recomendo, tá? Eu tinha escrito aqui ontem, ó. Eu juro pra você que no diário aqui. Ó. Tá. Não sei o que. Eu ia. O nome do dia de ontem é eu ia. Porque eu ia ontem trabalhar, eu ia estudar, eu ia gravar esse podcast e não fiz nada. Foi mais um dia de eu ia. Então, eu me comprometi a hoje, sem desculpas, fazer as coisas. O quê? Treinar, gravar um podcast, estudar e trabalhar. Então, eu deixei aqui, necessariamente nessa ordem. Acordar, treinar, gravar o podcast, estudar e trabalhar. Só que eu acordei tarde, treinei tarde, aí eu fui trabalhar. Ok, trabalhando dá pra estudar, né? Dá pra ouvir uns podcasts que explica, tá ouvindo. Ouvi um da Spectro no Wesley, muito legal, muito interessante. E estava ouvindo um sobre pele, sobre tratamentos de pele, enfim. Um dermatologista falando que eu gostaria de melhorar minha pele, né? Esse de fato uma aula, muito bom, por sinal. Foi mal, o Facebook estava aberto aqui, eu quase me perdi. Mas enfim. Então, enquanto eu trabalhava, eu consegui estudar um pouco. Trabalhei legal, ótimo, e agora é isso, agora é jantar. Se bem que tá tarde pra jantar já. Mas enfim. Tá. Então eu não gravei o podcast. Então você vê, eu trabalhei, estudei e então eu preciso organizar isso de fato certinho, deixar mais redondinho. Então por hoje é só. Como eu vou colocar isso aqui no YouTube, eu vou precisar mudar a finalização do meu podcast, né? Porque até então o fim dele está necessariamente caralho, como é que eu posso falar isso? Tá programado para o Spotify. Porque não faz sentido eu falar para que você agradecer a galera que ficou por mais 60 segundos, porque conta com visualização no Spotify. Será que isso funciona pro YouTube também? Eu realmente não sei. Não sei como funciona o YouTube, não faço ideia. Eu joguei 2 vídeos lá uma vez e sei lá se uma merda, então vou usar o OBS certinho, vou fazer uma logo legalzinha para deixar lá, para colocar o áudio em cima, né? E as pessoas deixarem ouvindo, sei lá,
Um grito aí. Vamos ver se eu acho minha tribo. Então... é isso, galera. É isso. Não sei como finalizar mais. Preciso achar uma outra forma de finalizar isso aqui. Mas, de qualquer forma, eu vou usar aqui eu conheço. Então, você que ouviu o episódio inteiro, meu muito obrigado. É pra você que eu gravo isso aqui. Né? E você que não ouviu o episódio inteiro, você pulou parte, chegou só no final para entender um panorama geral. Muito obrigado também. Não é pra você que eu gravo isso aqui, mas como deu mais de 60 segundos, conta como visualização no Spotify e eu agradeço. É isso. Tchau. Fui!